Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana, em que eu trago um texto bíblico, uma pequena perícope, às vezes um versículo, às vezes dois, até um pouquinho mais, e tento fazer a explicação, ou melhor, a descomplicação deste pequeno texto. Vamos nessa? Pois bem, o texto se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versículos 27 e 28, que diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que isso significa? Obviamente que está falando aqui do sábado, né? Sabaton. E aí isso vai nos remeter lá ao Antigo Testamento, quando Deus cria todas as coisas e no sétimo dia ele descansa. E diz para que o homem também lembrasse do descanso, o dia do Senhor, para que ele lembrasse então do Senhor, porque em 6 dias o Senhor fez todas as coisas e no sétimo ele descansou. Veja, vamos parar para pensar um pouco. Deus descansa? Deus para de trabalhar? Deus descansa? Obviamente que não, né? Então isso Deus está nos mostrando uma forma, né? Deus está nos dando ali um manual, digamos assim, do que Ele quer que nós façamos. Uma outra pergunta que eu faço a você, para a gente poder pensar. O sábado é característica daquilo que Deus é ou não? É algo que Ele estabeleceu? O que eu quero dizer com isso? Veja, quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, olha, eu sou o único Deus. Só existe eu e Deus. Né? Quando Ele diz assim, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, é aquilo que Ele é, Deus, o nome dEle, Ele é isso. Né? Então a gente vai perceber, se olharmos para todos os mandamentos, que os primeiros ali desrespeitam a Deus, os 6 últimos dizem respeito ao homem. E o relacionamento, aliás, deixa eu repetir aqui para ficar mais claro. Os 4 primeiros apontam para o relacionamento do homem para com Deus, como Deus ele quer, quem é Deus, né? Esse relacionamento do homem para com Deus. E os 6 últimos, o relacionamento do homem para com o próximo. E ele separa esse dia, né? O sétimo dia para santificar, para separar, para lembrar dele. E aqui nós temos algumas implicações que nós podemos entender. A primeira delas é que o homem não pode ser escravo do trabalho. Tá? Não pode ser escravo do trabalho. Por isso que Deus separa um dia. Um dia para o quê? Para me cultuar. Santifica-o. Né? Então, o homem precisa separar esse dia para poder, então, cultuar a Deus, para não ser escravo do trabalho. Né? Uma outra implicação que nós podemos entender aqui e olhar é que quando o homem separa, quando Deus exige que o homem separe para ele esse dia, não é apenas para que o homem possa ficar em casa sem fazer nada, mas é que para lembrar que em 6 dias Deus fez todas as coisas. Então o homem tem que lembrar que Deus é o Criador, que formou ele e deve cultuar junto com o corpo de Cristo. Né? Pode lembrar sozinho? Pode, tudo bem, não tem problema, mas é obrigação ele estar reunido junto com os outros irmãos, a eclesia, né, a igreja, reunida, para que então eles possam cultuar a Deus pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez. Então, essa é a ideia da santificação, da separação desse dia, né? Separar o sétimo dia, poder santificar ao Senhor. E uma outra implicação, ele fala que, olha, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que Cristo é o nosso descanso. É Ele que é o nosso descanso. Quando Davi chega com fome, essa narrativa vai estar lá em Samuel, né? E só havia os pães da proposição, né? Que era o pão sagrado para ser oferecido. O que foi feito? Davi comeu aquele pão? Comeu. Se você olhar lá a história de Davi em 2 Samuel, você vai perceber que ele se alimentou daqueles pães. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos quem é o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Né? A bandeja de pães no Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Então a ideia é de que ele é o nosso descanso. Né? E aí ele vai dizer no versículo 27 que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? O que isso significa? O que é o sábado ter sido estabelecido por causa do homem? Para o homem entender que ele não é escravo do trabalho. Ele não é escravo do trabalho, não é escravo
da sua vida, ele precisa descansar, tanto fisicamente, né? Por isso que nós temos o dia do descanso, ele tem que descansar fisicamente, né? E depois ele tem que retomar o seu trabalho durante a semana, porque a ordem de Deus é para que o homem trabalhe, né? Do suor ele vai lá e tirar o próprio sustento. Tá? Então ele precisa separar esse dia para descansar e esse dia para cultuar a Deus, para adorar a Deus como corpo de Cristo, junto com o corpo de Cristo. Tá? Então não existe nada de legalismo quando se separa o dia para o Senhor, para cultuar o Senhor, para lembrar o que ele fez. Ah, mas e nos outros dias eu não devo também lembrar isso? Sim, você deve. Você deve lembrar que você trabalha porque você tem vida, você deve lembrar que você tem um emprego porque Deus foi misericordioso, porque lembrar que você come, porque Deus tem agido de forma graciosa com você. Então devemos lembrar de Deus todos os dias, porque Ele é o centro de nossas vidas. O que eu estou dizendo aqui é que Deus, a Bíblia está dizendo aqui, é que nós devemos separar um dia para cultuar como corpo de Cristo, lembrando que Ele é o Criador, lembrando da obra que Ele fez por meio de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Ele. Então, nós quando vamos para o culto, uma convocação por Deus, né, nós estamos sendo convocados por Ele e Ele, por meio da sua palavra, fala para nós aquilo que Ele fez por nós, por meio de Cristo, e nós respondemos a Ele em gratidão, com louvores, com adoração, com orações de graça, com ações de graça. Então, é isso que é o culto. Nós devemos lembrar desse dia para isso. Né? E aí você pode se perguntar, tá, mas não é mais o 7º dia, por que mudou para o 1º dia, né, da semana, que é o domingo? Veja que toda a centralidade das Escrituras, né, é a pessoa e obra de Cristo. Né? E sendo a obra, né, a pessoa e obra de Cristo, ele morre numa sexta-feira e ressuscita num domingo. Né? Então, no sábado, que seria ali, né, o descanso, é o momento em que Cristo está morto. Está morto. Agora, para pensar comigo. Eu ouvi certa vez, aí eu vou reproduzir aqui o que eu ouvi, de que se os apóstolos tivessem a convicção de que Cristo ressuscitaria, né, e mesmo Cristo tendo falado para eles, eles não tinham essa convicção, tanto não tinham que depois que Cristo morreu, cada um foi para o seu lado, viver a sua vida. Né? Mas se eles tivessem, e aí é uma conjectura, é uma especulação, tá? No campo da possibilidade. Tá? Então, se eles tivessem a convicção de que Cristo ressuscitaria, o que eles estariam fazendo no domingo? Será que eles não iam preparar uma celebração, aguardando a ressurreição de Cristo? Porque Cristo disse que iria ressuscitar. Né? Então, a gente celebra no domingo esse dia para Deus falar conosco aquilo que Ele fez por nós, e nós respondendo a Ele em louvores, em gratidão, exatamente no dia em que Cristo ressuscitou. Porque quando Ele ressuscita, o apóstolo Paulo vai dizer que nós ressuscitamos com Ele. Né? Quando Cristo morre, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Morremos para uma vida pecaminosa e ressuscitamos para uma vida de santificação. Né? Então, celebrar no domingo é nada mais, nada menos de que entender que Cristo é o fim do sábado. Que Cristo é o descanso e que é nele que nós descansamos e que nele nós nos reunimos como corpo de Cristo no 1º dia da semana para cultuar a Deus, para que Deus nos lembre o que Ele fez por nós e nós a Ele respondendo de forma graciosa, com louvores, com cânticos espirituais e com orações de graças. Então, veja que a ideia do dia do Senhor é exatamente essa. Ah, por que saiu do sábado para o domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos então com Ele e por esta razão, então, nós passamos a nos reunir como igreja de Cristo, como os santos de Deus, no 1º dia da semana, dia que Cristo ressuscitou, para então cultuar o nosso Deus por aquilo que Ele fez por nós, por meio da pessoa de Cristo. Esse reconciliamento que tivemos com o Pai por meio de Cristo. Então, quando nós falamos no dia do Senhor, é muito importante que nós entendamos isso, que não se trata de um legalismo, que se trata de uma convocação do próprio Deus, em que nós não devemos ser escravos do trabalho e devemos sim lembrar de Deus, da sua criação, do que Ele fez por nós. E por que domingo? Porque Cristo, Ele ressuscita no domingo, e com Ele nós também ressuscitamos, e com Cristo ressurreto, nós, juntamente com Ele, podemos então cultuar o Pai, adorar a Deus, porque somente por meio da obra de Cristo é possível se chegar ao Pai. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai até o Pai senão por meio dEle. Né? Então, nada mais do que justo, nada mais do que
correto é entendermos que o domingo é o dia do Senhor. E isso a igreja do primeiro século já entendia isso. Os santos de Deus já se reuniam no primeiro dia da semana, que foi a ressurreição ali de Cristo. E assim perdurou por toda a história da igreja. Tá? Então, sim, devemos separar o dia para o Senhor para isso. Né? Então, o domingo é o dia do Senhor, é o dia em que nós devemos nos preparar para estarmos junto com o corpo de Cristo, reunidos em adoração ao nosso Deus, tá bem? Esse foi o vídeo aí o primeiro vídeo da nossa semana. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Você ajuda no crescimento desse canal. E se você quiser ir mais além, você pode, se tornar membro desse canal. E se tornando membro desse canal, você ajuda no crescimento e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos para membros. E eu vou deixar um link também aqui na descrição desse vídeo de um e-book que eu escrevi, Educação Cristã, o verdadeiro sentido do termo, em que eu faço uma exposição do que significa realmente educação cristã. Muitos não sabem o que significa educação cristã, então atrelam a educação cristã a um ensino religioso e não é disso que e não é isso que significa educação cristã. Então o e-book, eu vou deixar o link, apenas R$ 9,90, você pode também estar adquirindo esse e-book e melhorando aí o seu entendimento acerca desse conceito, de modo que vai ser até útil para que você possa ensinar aos seus filhos o que é educação cristã, tá bem? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, se torna membro e ajuda no crescimento, tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.